Fala, meus amigos e amigas corintianos, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Dia de Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, valendo 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Isso no Pacaembu é muito alto. É mais alto? Há uma alegação. O gramado do Pacaembu não tem a mesma categoria do gramado do Allianz e nem de Barueri, que é gramado sintético também. E o custo para usar o Pacaembu ficou muito alto. Também. Muito alto. A Portuguesa queria mandar os jogos dela no Brasileiro da Série D, no Pacaembu, não conseguiu. Porque não dá para arcar os custos. E o Santos também fez uma pesquisa. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Sim, senhor. Né? A gente está falando aqui, o time está sossegado e tal, mas tem um que está jogando aí, jogou essa semana, tem treinador novo, 3 jogos, vai para o 4º jogo agora nessa rodada com o Mirassol. O senhor estava especulando aí que acabou o encanto do Dorival. Gente, 3 jogos? Eu não. Quem fala mas isso... quem estava especulando quem fala isso? É a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians está falando isso? Não vi isso não, hein? Não vi isso, não. Tem um rapaz aí no seu ouvido que é indignado, hein? Mas é isso que acabou o encanto? Não vi isso, não, hein? O homem pegou o bonde andando, cheio de problema. Fez 3 jogos, ganhou 2, praticamente classificou o Corinthians na Copa do Brasil, empatou 1, é bem verdade, complicou ali na Sula, mas ainda dá pra classificar em segundo. Tá ruim? Pô, meteu 4 no Internacional ali, no final de semana passado. Posso falar um negócio acabou o encanto já? Pergunta de novo. Você acabou o encanto? Eu vou perguntar pra você então. Que história é essa que acabou o encanto, Dorival? Os caras precisam jogar, né? Primeiro, os caras do meio-campo do Corinthians estão mortos. É mesmo? Você já viu o Corinthians jogar no segundo tempo? Já. O Martínez. Machucou. Já nem vai jogar agora, não. É. Contra o Mirassol. Então, o time do Corinthians, no meio-campo, ele afoga. E se o meio-campo do Corinthians não consegue jogar, é um perrengue. É uma batalha campal, porque a zaga do Corinthians é um trem fantasma, cada curva da bola um susto. E aí, se os caras do meio-campo não estão bem, o Corinthians não consegue segurar tudo. Mas no trem fantasma, o que te assusta mais no trem Kaká? Porque aquela curva do trem fantasma, sai um fantasma, sai uma caveira, sai uma coruja, sai uma bruxa, sai qualquer negócio ali do meio. Entendeu? O Corinthians, o Memphis não consegue jogar o tempo todo. A partir dos 25, 30 minutos do segundo tempo, ele dá uma parada geral. Até antes. Acho que até antes ele cai. Antes? Eu calculei uns 25, Zé. Acho que com uns 20 ele já dá uma começa parada bem. geral e o Corinthians não tem quem o substitua. O Garro foi a grande notícia da semana, que voltou a treinar com bola. Mas não vai jogar? Mas não tem condição de jogo. Então tem muitas coisas. O Corinthians precisa se acertar muito. O Corinthians vai fazer um jogo contra um time que no Campeonato Paulista era um time encardido e no Campeonato Brasileiro é um time encardido. É um time que geralmente joga bem. Ele não tem ganhado seus jogos. Mas ele vende caro os resultados. É um time bem muito organizado caro. pelo Tem mais ou menos goleada no Grêmio, né? Bom lembrar essa marca. O Sport é um time que joga bem, mas não ganha o jogo. O Sport é não é um jogo fácil pro Corinthians, não. É complicado. Se eu fosse o Dorival, eu testaria um novo sistema de jogo. 3-5-2, libera lá, põe o... E aí, como é que fica essa escalação aí? Nem tem, é pior que só tem 3 zagueiros. Sim, mas vai O deixar... Gustavo tá machucado? Tem um mas Tchoca lá, coloca aí o Tchoca, coloca o Kaká... O Tchoca não vai jogar nunca mais? Porque o que ele acontece? falhou na Ele não merece a oportunidade? É o último da fila. Nesse momento, não. Não, mas ele não vai jogar nunca mais? Nunca mais não, mas ele é o último da fila. Você tem o Corinthians tem dificuldade quando a zaga é André Ramalho e Gustavo, Félix. O Corinthians tem dificuldades com a zaga com uma linha de 4. Todos os jogos, vê aí, todos os jogos o Corinthians tem dificuldades. No meio-campo, o Corinthians depende de um jogador, chama-se Carrillo. Quando o Carrillo não consegue jogar, o time do Corinthians não joga. Ele cansou nesse jogo aí. Não, mas o Carrillo também, a autonomia dele é igual ao do Memphis. Ele joga o primeiro tempo, o segundo tempo, dá 15 minutos, ele cai bastante. Ele não consegue manter fisicamente. Porque esse sistema de jogo, quando você joga com 3 jogadores no meio campo e os 2 jogadores de lado tem que ficar saindo para dar combate na lateral, para pegar o lateral ou ajudar na marcação, esses caras não conseguem jogar durante 90 minutos fazendo com a intensidade necessária para você manter um ritmo bom de jogo. Por que o Corinthians cai sempre no segundo tempo? Porque tem esse problema. São jogadores que têm uma qualidade excepcional, que são bons jogadores, mas que não conseguem sustentar fisicamente essa autonomia de 70, 80 minutos. Então, assim, muda a forma de jogar. Tá vendo que não está conseguindo. Você não tem um camisa 10 para fazer a armação. Agora o Dorival falou que ele vê o Bidon como um meia. O Bidon não é meia. O Bidon pode ser adaptado, sim, mas quanto tempo demora isso?
vai ser adaptado jogando como de costas ou de lado de campo? São três volantes? Se são 3 volantes, ele vai jogar na frente. Se são 2 volantes, talvez ele Então, possa... ele vê o Bidon, o Dorival já falou que vê o Bidon, mas nessa função. Então, como é que Ele tá funciona? jogando em 2 linhas de 4, Duas né? linhas de 4, com a bola, né? Sem a bola, né? Ele Não, fecha com a bola, duas... com a bola. Tá jogando duas linhas com a de bola, quatro, com 2 linhas de E 4. aí ele sai. Como é que ele vai jogar? Aí o Bidon vai aberto lá pelo lado esquerdo. Jogou Né? aberto. Aí ele tem que vir pro meio para ser o meia? Para ser o cara que vai pensar o jogo? Mas é que o Martínez faz o volante Mas o ponta, Martínez Zé. tá fora, faz pela Pascoal. direita, Tá ele fora. vai fazer Mas com o o Bidon Martínez, pelo lado esquerdo. Mas se joga Martínez e joga Ranieri, tudo bem, mas só que você não tem o cara que vai fazer a ligação. Porque o Ranieri é bom jogador na marcação, o Martínez é bom jogador na marcação e ele é aquele jogador que vai embora quando ele consegue. Mas ele não vai fazer a ligação, o passe não vai chegar do jeito que o Memphis deseja. O Memphis vai ter que sair de lá, vai ter que pegar essa bola aqui para poder armar o time, porque não tem outro. Deixa eu falar uma coisa, Entendeu? o Dorival E aí está ressuscitando o Charles aos poucos. E aí poucos. o Yuri ele tá Alberto tentando. fica sozinho lá. Ele está tentando aos poucos ressuscitar o Charles, estou errado? Já entrou aqui, já Entrou, 2 jogos já, né? O Williams, Horizontino. E aí, não é opção? Sabe qual é o problema do Corinthians? Acho que não acrescenta muito, não. William, sabe qual é o mesmo? problema do Corinthians? Não tomar gol. Não, sim. Como é que você não... O primeiro o Corinthians tem que pensar em não tomar gol. Porque se o Corinthians não tomar gol, já sai com empate. Se o Corinthians tomar gol, ele tem dificuldades depois para criar durante 90 minutos. Ele vai jogar o primeiro tempo, que é o que o Corinthians vem fazendo. Mas o time e depois está tem mais problemas. organizado. Entrou com o Dorival. Coronado. Organizado o time está. Sim. Jogando assim, mais compacto, mais organizado. Assim, o problema do jogo, o problema do jogo do meio de semana contra o América de Cali, não acho que foi um problema de desorganização, nem um problema defensivo. Acho que foi um problema de intensidade. O Corinthians não conseguiu ter a bola. O controle do jogo estava na mão do América de Cali. O Hugo trabalhou pouco, né? Foi. Teve uma outra chance assim. Eu acho que assim, o que a gente pôde ver nesses primeiros jogos do Dorival, pelo menos o que eu vi, é um time mais organizado. Ele mudou o sistema, está jogando com e sem bola em 2 linhas de 4. Com bola, a hora que tem a bola, ele segura muitas vezes um dos laterais para soltar o outro e ter mais gente na frente. Geralmente, nesse jogo contra o América, ele segurou o Maná para soltar mais o Angelério do outro lado. E aí trazer o meia que está aberto pela esquerda um pouco para dentro, pode ser o Romero, pode ser o Bidon. São essas as opções que ele tem. O Coronado, não sei se o Coronado tem intensidade para jogar em alto nível 90 minutos, não tem sido o que ele tem mostrado. Mas, de fato, o Corinthians tem um problema de criatividade sem o Rodrigo Garro. E vai continuar tendo, porque ninguém vai suprir esse problema. Ninguém vai suprir esse problema. Tanto que o Memphis tem voltado muito para ser esse cara. Sim. E ele tem qualidade para isso, mas falta um pouco lá na frente. É uma questão de ajuste. Assim. O Dorival tem que, aos poucos, organizar mais esse time, tornar esse time mais agressivo, mais criativo e continuar com o time compacto. O Corinthians sofreu menos contra o América de Cali defensivamente. O Corinthians não conseguiu criar, não conseguiu jogar, mas sofreu menos finalizações do que em outras partidas, por exemplo. Agora, sábado contra o Mirassol é um jogo duro. Sim. Jogo duro, o empate não é ruim para o Corinthians, não. Ih, rapaz. Mas vem cá, você me falou do Charles, falou que o Charles não é opção, então tem que negociar o Charles. Se o Charles não está no banco ali, não é opção, não rende, não É um dá. volante de reserva, né? Mas não vai resolver problema nenhum do Corinthians, né? Se tivesse uma sequência, não bota fé, não? Não bota Não? para ser titular. Não, ele já do teve a Corinthians. sequência. Não, para titular. Ele teve não. a sequência. Faz tempo, né? É um jogador de Com o Ramon ele teve. Não, Ele teve é um algumas- jogador de tempo. composição de elenco. Tá. Composição de elenco. Mas acho que assim, ele ser o titular, de um dos volantes titulares, eu não achei que o Michael tivesse jogado mal, não, hein? Com bola, ele foi o melhor do time. Eu não achei o Michael. O Michael é um sinal do Michael já na recuperação. Falta agora a intensidade, a pegada no meio-campo. Ele precisa disso. Eu acho que ele vai com o Michael e Ranieri por dentro como os sim. volantes centrais no jogo de inicial. Até acredito Aí nisso. Carrilho aberto pela direita, se ele não for segurar ninguém, né, fisicamente. Sim. E aí ou o Romero ou o Bidon aberto pela esquerda. Eu prefiro o Romero do que o Bidon aberto pela esquerda. Tem que correr atrás de montar uma estratégia. O Zé falou, talvez jogar com 3 zagueiros, para dar uma reforçada ali assim, atrás. Quando você Mas- jogar com, por exemplo, o Ramalho. O Ramalho todo mundo já viu e já percebeu. O Ramalho é bom para fazer a sobra. Não adianta você colocar o Ramalho como um defensor para fazer de linha de 4, ele tem dificuldades. Pega um jogador do Corinthians na zaga que tem essa facilidade de jogar com a linha de 4. Tem a linha ali, os 2 zagueiros. Todas as vezes que o Corinthians... Agora não, porque eu acho que o Dorival, ele tirou esses espaços, mas quando você tem um cruzamento na área, é um Deus nos acuda. Você não sabe, porque os caras estão indecisos ali, entendeu? Eu não sei, eu acho que nessa forma o Ramalho é o mais prejudicado, porque ele não consegue jogar. Aí você vai colocar o Félix acho que já não joga mais pelo Corinthians. Pelo menos o que eu vi ali, já estão procurando clube para ele. Sim. Aí tem o Tchoca e tem o Kaká.
E o Gustavo que operou, né? Tá machucado, operou numa hérnia, né? Então, e são todos zagueiros, acho que o Tchoca é o mais rápido. O menino. O Kaká é rápido. O Tchoca fez aquele O Kaká é um pênalti zagueiro rápido, o problema é na parte técnica. na fase de Contra o Barcelona. na eliminatória contra o Barcelona. Nunca mais jogou. E depois não deram mais nenhuma oportunidade pro garoto. Ele entrou contra o Bahia, na primeira rodada que era time reserva, ele entrou no segundo tempo do jogo. Mas é muito pouco, eu acho que não dá para desprezar. Porque ele é muito novo, gente. Precisa dar mais oportunidade para ele. Ele vai acertar, vai errar. Se aplicar essa mesma régua nos outros jogadores, o Corinthians fica sem time. É né? isso, exatamente. O